Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 1, versos de 10 a 19. Provérbios, capítulo 1, versos de 10 a 19. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir ao Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor Deus, nos instruindo, Senhor Deus, para vivermos, ó Senhor, conforme a tua palavra. O livro de Provérbios, ó Senhor, é um livro que nos orienta, Senhor Deus, nos fala, Senhor Deus, para nos prevenir contra o mal, Pai, nos ensinando e nos instruindo. Que nós não sejamos, ó Senhor Deus, débeis, ó Senhor Deus, ou insensatos, para não escutarmos aquilo que a tua palavra está nos dizendo, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Queridos, nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui no livro de Provérbios. E por mais que inicialmente nós estejamos vendo aí um grupo de pessoas se reunindo para cometer um crime, e nós olhamos e eu jamais cometeria esse tipo de pecado, e é um engano nosso. Existem muitas coisas aqui que vão nos lembrar de outros pecados, ou de como o pecado, como está apresentado aqui, de uma turma, de uma gangue, como essas coisas funcionam e como nós somos tendentes a essas coisas. Na semana passada nós expusemos o verso 8 e 9, que seria ali a introdução dessa primeira lição que Salomão quer dar ao seu filho, aos jovens de Israel. E nós falamos que o prólogo, e aqui nós estamos no prólogo, dessa primeira coleção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, ele vai ser composto de vários discursos, em louvor também da sabedoria, em forma, como nós falamos, de 10 palestras, que o pai dirige ao seu filho. E nessa palestra em particular, nesse trecho aqui, nós temos a lição de resistir ao convite da turma, ao convite da gangue, ou seja, ao seguir o mundo, ao seguir a direção de que todos seguem. Aqui nesse trecho nós temos 3 partes, nós poderíamos dividir em 3 partes, do verso 10 até o verso 19. Uma é a introdução, que é a repetição do destinatário. Nós vamos ver aqui a repetição do destinatário, ou seja, ele se voltando para o seu filho, ou para o jovem de Israel. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consinta. E nós teremos aqui um resumo da situação sedutora de todo o restante. Quando ele diz assim, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, do verso 11 até ao verso 14, nós vamos ver como essa sedução se dá. E logo após esse resumo dessa sedução, que vai ser desenvolvido no restante dos outros versos, nós temos ali a exortação, a demonstração do pai, ou seja, não o consintas.
E nós vamos perceber que o corpo desta lição vai começar tratando mais detalhadamente dessa situação sedutora, como nós falamos, do verso 11 até o verso 14. Aí nós temos uma admoestação do Pai, a exemplo desse primeiro verso, quando ele diz assim, se os pecadores querem seduzir-te, aí do verso 11 até o verso 14, você vai ver como é essa sedução. E aí no verso 10, no finalzinho, não consintas. Aí você vai ver, essa exortação será expandida ou repetida dos versos 15, 16, 17 e 18. E no verso 19, você vai ter uma moral que vai sumariar todo esse trecho. É interessante nós observarmos que essa poesia, aqui nós temos uma poesia, uma estrutura poética. E nem sempre, às vezes, a tradução, né, dá para você conseguir perceber essa estrutura poética. Mas eu gostaria de dar alguns detalhes dessa estrutura poética. Então, no verso 10, você tem a primeira chamada, que seria a introdução aí, e nessa introdução você tem todo o desenvolvimento dessa poesia. Quando ele diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, então a partir do verso 11 ele vai dizer como essa sedução se dá. Não consintas. E aí a demonstração. E no verso 15 em diante, você vai perceber que essa demonstração do não consentir, ele vai explicar, ele vai demonstrar agora de forma específica. Por que não consentir? Por que não se deixar seduzir? E é interessante também nesse trecho de poesia, que a poesia hebraica ela se estrutura em paralelismos. E esses paralelismos eles podem ser paralelismos sinonímicos e podem se manifestar através de outras formas de paralelismo. E a forma mais comum desses paralelismos é esse paralelismo sinonímico, onde você tem o verso paralelamente a outro verso, sendo que a cabeça desses dois versos são semelhantes, e o final desses dois versos são semelhantes. Nós vamos ver aí mais adiante como isso se dá. Mas o que é interessante é que quando ele começa a sua estrutura poética, você vai perceber que o final desse poesia é uma repetição contrária do seu início. Então ele começa fazendo esses paralelismos sinonímicos, às vezes invertidos, e aí você tem um quiasmo. E nessa estrutura, ao final do verso, é como se ele estivesse voltando ao início e fazendo uma conclusão, ou seja, é um paralelo com o verso seguinte. Quando você vê assim no o verso inicial, quando você vê no verso 11, sim, se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. No verso 19, você vê repetido essa fala. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos o inocente. Você vê repetido lá embaixo, no último verso, aquilo que ele falou inicialmente para o filho, agora de forma invertida. Você vê uma emboscada, você vê derramamento de sangue. Lá, inicialmente, era contra alguém. Aqui é contra si mesmo. Então é interessante que esse tipo de estrutura ele vai aparecer muito na poesia hebraica. A poesia hebraica é extremamente rica. E quando nós analisamos essa estrutura, nós vamos perceber que essa estrutura faz parte da argumentação, daquilo que ele está querendo apresentar, não somente em palavras, mas a estrutura que está sendo montada. Então, é um tipo de poesia bastante complexa e bastante instrutiva também. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa exposição e isso vai ficar mais claro para os irmãos. Então, nós vamos perceber lá no verso 19 que o final, aí, a conclusão, apresentando um princípio moral. E assim nós vamos também entender que a introdução e a conclusão elas vão apresentar um versículo apenas. Ou seja, elas serão semelhantes.
enquanto o corpo, do verso 11 até o verso 18, ele vai ser dividido em 4 versículos de 2 parelhas. Ou seja, do verso 11 até o verso 4, você vai ter uma mesma estrutura. E do verso 15 até o verso 18, você também vai ter a mesma estrutura poética. E ali você vai... É interessante porque está apresentando os motivos ímpios. E aqui ele está explicando, admoestando, mostrando a sua demonstração, apresentando paralelamente a esses 4 argumentos, essas 4 parelhas de versos, que mostram o motivo de não se fazer aquilo que está sendo exortado. É interessante aqui a gente observar também a lealdade do filho aos ensinamentos do pai, em contrapartida com aquilo que a gangue, o grupo quer apresentar. O pai está chamando o filho a ser leal aos ensinamentos que foram dados. O pai está oferecendo prudência e cautela e está expondo os motivos para que ele possa fazer aquilo que o pai está dizendo e não seguir o conselho do mundo, o conselho da gangue. E nós vamos perceber aqui que nessa argumentação ela é um pouco, vamos dizer assim, óbvia aos nossos olhos. Ou seja, ninguém que quer seduzir alguém, nesse caso aqui, nenhuma turma que quer seduzir alguém a fazer aquilo que eles estão fazendo, vai usar esse tipo de argumento que o pai está usando aqui. Na realidade, o pai está ridicularizando o argumento, a Escritura está ridicularizando o argumento do mundo. Aqueles que querem levar os homens a pecar. Ele, na realidade, está descortinando o que está por trás daquele convite aprazível e prazeroso. E é isso que essa linguagem vai mostrar. É o pai falando na voz dos homens ímpios, mas descortinando o que está por trás daquele convite agradável, que os homens ímpios sempre fazem para que outros sigam com relação ao seu pecado. Uma outra coisa que nós vemos aqui, interessante também, é que os pecadores estão na mesma situação do filho. Há aí uma relação de hierarquia, de autoridade, ou seja, o pai está acima do filho, está instruindo o filho a fazer aquilo que ele está dizendo. Só que esses pecadores, eles estão na mesma relação com o filho. Eles estão numa relação de igualdade. E esse contexto de igualdade fica muito claro quando você vê no verso 14 dizendo assim: lança a tua sorte entre nós, vem conosco, teremos todos uma só bolsa. Ou seja, os pecadores são iguais aos filhos, mas não em valores. Os valores são distintos. E aí você percebe também que o discurso deles é antagônico e está no empreendimento, no desejo de buscar uma riqueza imediata fora dos limites da lei, ao invés de uma riqueza mais demorada que vai vir mediante o desenvolvimento do caráter dentro da lei. E aí nós vamos ver que as bênçãos que são oferecidas aqui pelos homens ímpios, pelo mundo, pela gangue, não passam de falsificações das bênçãos dos sábios. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, tanto o sábio, tanto a palavra de Deus, quanto o mundo, quanto esses homens pecadores aqui, eles falam em achar alguma coisa. O fruto do seu pecado tem um objetivo, tem uma bênção, tem um benefício por trás. Mas esse benefício é um benefício enganoso. Se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 1, verso 13, ele diz assim: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Essa é a oferta que eles estão dando
a esse jovem, ao homem que segue os seus caminhos. Olha o que o capítulo 2, verso 5 diz. E então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. São duas propostas distintas. Abram aí o capítulo 8, verso 17 e 18. Ele vai dizer assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então percebam que tanto os ímpios, tanto os homens pecadores, tanto a turma está oferecendo benefícios, bênçãos. E o sábio, a palavra de Deus também. E essas bênçãos, elas são aviltadas ou exaltadas, manifestadas aos olhos deles de que forma? De encher a sua casa com elas. Verso 13, encheremos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. O capítulo 3, verso 9 e 10, olha o que a palavra de Deus diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Voltem lá ao capítulo 8 de Provérbios, verso 20 e 21, que diz assim: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Ou seja, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que tanto a palavra de Deus, ela tem bênçãos para dar, benefícios para dar para aqueles que andam nos seus caminhos, quanto o mundo também. Só que as bênçãos do mundo, as bênçãos dos homens maus, os pecadores, são falsas bênçãos. Mas as bênçãos aqui no contexto de Provérbios dos sábios são bênçãos verdadeiras. A refutação do Pai ao convite dos pecadores vai se basear no temor do Senhor. Esse é o fundamento da demonstração do Pai. E a sua maior arma de argumentação é a sabedoria divina e não a sabedoria humana. Abram aí Provérbios 16, verso 5. Quando ele diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. E Provérbios capítulo 30, verso de 1 a 6, que diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. E quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que sabe? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ou seja, a sustentação do argumento do Pai, a reputação do Pai com relação à sabedoria do mundo, com relação ao convite do mundo, com relação ao convite dos pecadores, ela está fundamentada no temor do Senhor. E a partir daí nós vamos desenvolver inicialmente esses versos. Quando ele diz assim no verso 10: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. É interessante que ele começa com uma condicional aí, né? Se os pecadores querem seduzir-te. E a ideia aqui não é que isso esteja acontecendo, mas o pai está instruindo o filho naquilo que provavelmente vai acontecer ou pode acontecer. É interessante porque nós temos um dito popular que vai confirmar isso que eu estou dizendo aqui, que é preferível prevenir do que remediar. É isso que a instrução faz. Esse é o objetivo da instrução. De toda e qualquer instrução, e principalmente da instrução bíblica, é prevenir do erro. Isto é,
tomar medidas que antecipem algo, tomar medidas que evitem nós cometermos determinado delito, determinado erro. Dispor com antecipação, de modo que se evite esse mal. É isso que a instrução dá. E é isso que ele está querendo mostrar aqui. Não é que esteja acontecendo isso, mas provavelmente isso iria acontecer na vida dele. Ou pode ser que necessariamente isso não acontecesse, mas havia uma possibilidade. E como possibilidade, o pai deveria instruir o seu filho para que, se isso ocorresse, ele não desse ouvido e não seguisse uma vida de pecado. E seguisse esses homens maus. Ele chama esses amigos, esses colegas, de pecadores. E é muito interessante a palavra que é usada aqui. A palavra que é usada aqui para pecadores, esses homens maus, que são classificados como pecadores, no original é rata. E é interessante porque essa palavra significa um pecador quanto mais que é sujeito a castigos por causa de suas práticas. A palavra pecador já tem esse sentido aqui. Alguém que peca compulsivamente, não sei se essa seria a palavra, ou que peca constantemente e por causa disso está sujeito à ira de Deus, por causa das suas práticas, por causa da maneira como ele vive. E é interessante porque o verbo que gerou essa palavra, que se tornou um substantivo, é rata. E a palavra e o verbo rata no original significa errar, sair do caminho, pecar, tornar-se culpado. E é interessante porque essa palavra ela tem todo um sentido legal a esse verbo. E que sentido é esse? De violação da lei civil. Essa palavra era usada quando alguém se desviava de alguma regra ou preceito civil. Então essa palavra era usada, esse verbo era usado, rata, que gerou a palavra pecadores. E no sentido religioso? No sentido religioso, significa falha ou incapacidade de observar as leis de Deus. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e às vezes nós não nos prendemos ao sentido do que essas palavras querem dizer. Esses homens que são pecadores contumazes, esses homens que por causa da sua vida, por causa da sua prática, do seu modo de vida, dos seus hábitos, são aqueles em que a ira de Deus está sobre eles, são esses homens que querem seduzir esse jovem, que querem seduzir o crente a viver como eles vivem. E é interessante porque eles são avessos à lei de Deus. São incapazes de seguir essa lei. Através dos seus atos, dos seus pensamentos, eles estarão sempre se opondo à lei de Deus. É essa mesma palavra que nós temos lá no Salmo capítulo 1, verso 1, e é a mesma figura, a mesma imagem desses homens aqui, quando diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, é a mesma palavra, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, esses homens aqui que estão seduzindo esse jovem, eles são homens que, por causa do seu comportamento, por causa da sua vida, a ira de Deus está sempre sobre eles. E são eles que estão nos chamando a participar das suas ações e dos seus atos. Há um ditado, não sei se esse ditado é conhecido aqui, que diz assim: ninguém gosta de pecar sozinho. É interessante que para o crime, para violação da lei, para o pecado, ninguém gosta de estar sozinho.
você chamar alguém, parece que a culpa diminui quando você divide entre outras pessoas. É isso que eles estão tentando fazer com esse jovem. É isso que o pai está instruindo, que em geral, ou seja, que sempre acontece com esses homens, que chamam para que nós, os crentes, nós que tememos a Deus, nós os simples muitas vezes, tenhamos o mesmo comportamento e sigamos os mesmos caminhos deles. Eles estão tentando fazer com que o filho se desvie dos caminhos da retidão e da justiça, e dessa forma ele erre. E a Escritura ela é muito rica, e as palavras aqui elas não são colocadas à toa. Às vezes nós temos a tendência de que palavras são palavras, pura e simplesmente, mas elas têm significado, elas têm relevância. Então, se no momento que o pai diz, olha, não anda com esses, que o comportamento deles é reprovável, e a qualquer tempo a mão de Deus, a ira de Deus pode estar sobre eles, pode vir como juízo e justiça sobre os seus pecados. Essa é a ideia aqui da palavra pecador. Eu me lembro daquele texto de Apocalipse 18, que fala sobre a destruição de Babilônia, e a palavra de Deus diz assim, fugir, sair dela. Falando para os crentes, a mesma coisa no Velho Testamento. Dos crentes que moravam ali em Babilônia, e o Senhor estava dizendo para eles, saiam daí, porque a destruição vai vir, se afastem. Ou seja, qual a ideia? Nós não podemos, como crentes, usar as mesmas armas, ter os mesmos pensamentos, ter o mesmo comportamento dos pecadores. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele diz que esses pecadores, eles estão querendo seduzir o filho. E a ideia aqui é de alguém ser seduzido, ser enganado por algum desejo que existe dentro dele. Essa é a ideia da palavra seduzir. Ser seduzido, ser enganado por algum desejo. E então se permite fazer alguma coisa. E quando eu estava pensando nesse texto, essa palavra me veio à mente, que nós só somos seduzidos por aquilo que desejamos, por algum desejo que existe no nosso coração. É por isso que a sedução é bem forte. É por isso que muitas vezes Satanás, o mundo e os homens nos seduzem de tal forma que nós nos sentimos enredados, ou como diz o texto aqui, armadilhados. Porque somos seduzidos por algum desejo mau que existe dentro do nosso coração. E aí nos versos 11 ele diz assim, se disserem vem conosco. É essa forma que ele vai seduzir. É dessa forma que nós temos aqui esse aspecto da sedução. Vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemos-los vivos como abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de desposos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. A maneira como ele seduz, as palavras que ele usa e os benefícios, a linguagem dessa sedução. Por mais que essa linguagem a linguagem que não seria usada por eles. Eles jamais diriam assim, vamos emboscar para derramar sangue, vamos espreitar os inocentes, vamos tragá-los vivos. Por mais que eles não usem essa linguagem tão clara, e às vezes até usam, nós estamos vendo aqui o pai mostrando a sedução do mundo desses homens, abrindo os olhos do filho para o que realmente eles estão dizendo.
Aqui nós estamos vendo a ridicularização dos planos desses homens, ou o desmascaramento. E é interessante porque na queda Satanás usa uma linguagem sedutora, semelhante a essa aqui, para enganar a mulher. E dessa forma, fazê-la cair em pecado, com toda a humanidade. Abram aí, Gênesis, capítulo 3, verso 5. Vamos dizer que Satanás dissesse realmente aquilo que iria representar aquele ato que Eva e Adão tomaram. Vamos dizer que Satanás dissesse que aquilo que eles iriam fazer representava uma rejeição a Deus. Se o discurso de Satanás fosse um discurso de ódio, claro, ao Criador, com todas as consequências do ato da mulher, lembrando a ela que após comer do fruto, toda a humanidade estaria arruinada e pereceria no lago de fogo. E se ele falasse de todas as coisas que nós vemos na Escritura, da matança, do ódio, do pecado, dos estupros, da impureza, será que ela comeria do fruto? Eu acho que não. Eu acho que não. Por mais que ela soubesse aquilo que Deus disse a Adão, e Adão transmitiu a ela, no dia em que você comer, você vai morrer. E eles entenderam o que isso significava. Eles podem não ter uma ideia específica, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas como é que foi a linguagem de Satanás? Gênesis 6, capítulo 5. Como é que ele seduziu? Ou seja, ele trouxe para fora um desejo, muitas vezes um desejo legítimo, mas que por causa da tentação ou da circunstância é um desejo pecaminoso. Olha o que ele diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que argumentação boa. Ele não disse que aquela atitude seria uma atitude de ódio contra Deus, de rejeição contra Deus. Ele não disse que por causa daquilo ali ela ia morrer, que por causa daquilo ali os homens não viveriam mais 900, 800, 1000 anos, mas viveriam no máximo 80 anos. Isso como consequência do pecado. A inteligência desses homens iria diminuir. Porque se você olhar na antiguidade e ver o que o homem tem hoje, o homem decaiu em inteligência. Porque naquele tempo, segundo Adalto Lourenço, os homens forjavam as armas e faziam ali, lá no início, armas de cobre e outras coisas mais ali que temos ali logo no livro de Gênesis, no início. E ele estava explicando que aquele tipo de coisa que eles faziam, você teria que ter uma temperatura altíssima. E eles não tinham tecnologia para fazer isso naquele tempo, mas faziam. A inteligência do homem diminuiu por causa do pecado. A sua vida diminuiu tudo isso por causa do pecado. Será que se Eva tivesse visto esse quadro, se na hora que Satanás, ao invés de dizer, não, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal como Deus conhece. E o conhecimento que Deus tem do mal é diferente do nosso. Porque o conhecimento que ele tem do mal não o afeta, não está dentro dele. Nós não. Nós conhecemos porque temos ele dentro de nós. Se todas as vezes que fôssemos tentados, seduzidos pelos colegas,
seduzidos pelos colegas de trabalho, pelos colegas da faculdade, ou seja, até mesmo por aqueles irmãos que se dizem crentes, mas querem seguir um outro caminho, não da palavra de Deus. Se todas as vezes que essa sedução acontecesse, juntamente com essa sedução, as palavras que seriam proferidas ou ditas para nos seduzir mostrassem as consequências, por mais desejo que tivéssemos, nós não iríamos cometer. Mas é engraçado porque nesse momento nós só pensamos, e é isso que nos são apresentados, no prazer e nos benefícios imediatos que supostamente teremos com aquela atitude. Olha em Gênesis capítulo 3, verso 6. Depois da sedução da serpente, da palavra agradável, seus olhos serão abertos, vocês serão como Deus, conhecedores de tudo, do bem e do mal. Eva ali só pensou nos benefícios, ou nos supostos benefícios que aquela atitude traria. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A linguagem que o pai está usando aqui ela é reveladora, porque ela desmascara a intenção pecaminosa e pervertida daqueles homens que queriam seduzir o seu filho, ou que querem seduzir aqueles que andam no caminho do Senhor. E nesses versos é revelada a tentação dos pecadores. Embosquemos para derramar sangue, espreitemos sem motivo os inocentes, vamos tragá-los vivos para o inferno, para o abismo, para a morte. É uma proposta, uma tentação para que ele se junte a eles em seu ato sangrento e criminoso. E no verso 12 aqui, no verso 11, nós temos a preparação completa para o crime ostensivo que vai ser produzido no verso 12. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda sem motivo inocente, traguemo-los vivos e inteiros como os que descem a cova. E o verso 13 são os benefícios que ele teria. Que iriam reforçar a ideia de ele se juntar a essa turma. A recompensa. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de casa, encheremos de despojos da nossa casa. E por fim, a fraternidade. Ou seja, além de todos os benefícios com aquela atitude dele, você vai ser um de nós. Você vai ser aceito no nosso grupo. A gente olha assim, parece uma coisa bem adolescente, né? Mas não é. Todos nós passamos por isso. É lógico que a adolescência, e na nossa concepção, a adolescência aqui, né? É diferente da concepção deles. Tá? Mas na nossa cabeça é isso que acontece com os nossos filhos adolescentes, que começam a procurar uma identidade fora de casa. E se essa identidade não estiver bem estabelecida dentro de casa, ele vai seguir todo e qualquer tipo de conselho e tipo de convite. E agora, a partir dos benefícios, ele passa a fazer parte da turma. Quem é que não gosta de fazer parte da turma? Todo mundo gosta. Na realidade, todos nós gostamos. Desde a mais tenra infância. Isso se agrava muito na adolescência e na juventude. Você quer fazer parte do grupo, você quer fazer parte da turma.
E a gente vai ver que isso necessariamente não é ruim, porque Deus nos criou para isso, para ter comunhão com as pessoas. Agora o convite, a sedução, os argumentos que reforçam esse convite estão apresentados aqui. Você vai ter benefícios e você vai ser um de nós. Quando o pai apresenta esse convite, suposto convite ao filho, nós vamos perceber que esse discurso ele vai estar repleto de indicadores negativos. Por exemplo, sangue inocente. Na realidade, a gente não consegue perceber isso, mas a ideia aqui do verso 11, dentro da estrutura poética, se disserem vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. A ideia aí é sangue inocente. Por mais que não seja disso, está implícito por causa da poesia. Aqui nesse discurso eles estão reconhecendo que as pessoas a quem eles vão ofender, elas são inocentes. E a metáfora aqui que é usada é uma metáfora que se refere à morte. Uma metáfora que se refere à destruição, quando ele diz assim, traguemos-los vivos como um abismo. Sheol aí era o lugar dos mortos, ou seja, aos que descem a cova. Nós temos aqui um paralelismo, aquele paralelismo sinonímico. Tá? Traguemos vivos, traguemos inteiros, como um abismo, como os que descem a cova. Tá? Por mais que não se repita o verbo, esse verbo está subentendido. Então o paralelo é vivo e inteiros. Abismo e cova. Nós temos aqui uma estrutura muito comum hebraica, uma estrutura sinonímica, onde a cabeça do verbo da primeira sentença se iguala à cabeça da segunda sentença, ou seja, vivos na segunda sentença inteiros, e a segunda parte desse verso se iguala à segunda parte do outro, abismos, os que descem a cova. Ele está dizendo claramente que não há motivo para fazer isso. As pessoas não fizeram nada, mas eles querem a sua destruição. E o que nós estamos vendo aqui é um discurso fictício. Eu volto a repetir isso. Pois dificilmente, os pecadores usariam palavras tão condenatórias para descrever suas intenções. E às vezes isso até ocorre. Às vezes isso até ocorre. Às vezes até essas palavras condenatórias, elas ocorrem. E muitas vezes nós seguimos isso. Muitas vezes nós deixamos levar por esses convites. Apesar do pai estar fazendo esse convite ser um convite como se fosse um rugido de um leão, ele está mostrando o que realmente ele é, ele não está omitindo as sutilezas. Ele é levado a isso. É interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós somos convidados ao erro, seja pela nossa carne, ou seja por um grupo, um determinado grupo. Estamos vendo as consequências, estamos vendo e nos metemos naquilo pelo excitamento. E é interessante porque o discurso vai para os homens. Aqui ele está falando para homens. Não que esse discurso não sirva para uma mulher. Mas é interessante, por quê? Porque pelo excitamento, muitas vezes, nós, homens, somos levados a pecar. Por quê? As palavras que estão apresentadas aqui demonstram isso. Emboscar, espreitar, tragar. E a ideia aí é de ação, de energia, de frenesi, de delírio violento, que causaria correr risco. Fugir da polícia,
Eu sempre vivi numa família cristã, mas na minha adolescência e juventude eu não era um cristão. Tá? E o Senhor me livrou de muita coisa, mas eu vivi muita coisa que não deveria ter vivido. E pela graça de Deus o Senhor me preservou. Mas eu me lembro uma certa vez, estava conversando com os colegas. É interessante que o temor de Deus, mesmo nessa época, a instrução dos pais nos afastam às vezes de coisas piores. Então eu tinha uma turma que eram vizinhos, colegas de bairro, né? E aquela coisa toda. E um desses rapazes roubava carro. Não precisava disso. Tá? Roubava carro, roubava na nossa época, na minha época do Tadeu, se bem que eu sou um pouquinho mais velho que o Tadeu, isso era muito comum roubar tape de carro e vender. Às vezes para comprar droga, às vezes para ter dinheiro para comprar qualquer outra coisa. E era gente que tinha condições, a gente que tinha dinheiro. Não eram pobres, não eram favelados. Era gente de condição. E aí eu me lembro que nos dias seguintes ao roubo, ele tinha uma turma. Ele sempre sentava na galera, né? E aí ia conversar, falar da aventura que ele teve. E era geralmente assim. A gente tinha outros grupos também. Tinha de tudo ali, né? E não era gente pobre. Eu acho que o mais pobre ali com certeza era eu. Era gente de classe média. Classe média alta. E se lançavam nessas coisas pelo excitamento, pelo delírio, pelo perigo, de fugir da polícia, de correr da polícia. E eu me lembro um dia que ele estava contando que a polícia pegou ele, deu uma surra nele. Ele nunca mais roubou. Viu que era menor? Não vou levar para a delegacia. Mas deram uma surra, bateram nele. Entendeu? Não bateram para matar, não. Bateram. De cacetete, deram uns tapas. Ele nunca mais roubou. Ele falou, nunca mais faço isso. Por que uma pessoa se mete nisso? Se ele não precisa de dinheiro, está precisando de dinheiro. Se ele tinha tudo, que os pais davam tudo para ele. Por excitamento. Por esse delírio. Pela perspectiva de correr o risco. E aí eu disse algo assim, vamos dizer assim, a pior coisa, né? Você roubar. Mas tinha gente que ia, colegas, que iam no morro comprar maconha e cocaína. Não eram pobres nem miseráveis. Pelo contrário, andavam com as melhores roupas. Às vezes, até menor de idade, tinham carro, moto. E quando voltavam, contavam, subi lá e tal, comprei aquela coisa toda, babá. É isso que nós estamos vendo aqui, meus irmãos. Esse era o meio que eu vivia. Eu estava ali, no meio deles. Estudavam nas melhores escolas, moravam nas melhores casas, tinham de tudo, tinham as melhores roupas, mas viviam em pecado. Estavam sempre querendo aliciar outros com eles. É o que nós estamos vendo aqui nesse texto. Esse rapaz ele está sendo seduzido. E a linguagem que o pai usa é uma linguagem mesmo de desmascaramento, mas de sedução para mostrar como ele seria seduzido e ia num caminho de desgraça e de destruição total. E pode ser que nós aqui não passemos por nenhuma situação dessa. De crime, de coisa aviltante.
Mas o que nós estamos vendo são pecadores seduzindo, tentando seduzir crentes ao pecado, ao dinheiro fácil. Essa é a tentação, dinheiro fácil. Encheremos toda sorte de bens preciosos a nossa casa. E a camaradagem. Teremos todos uma só bolsa. Queridos, quando eu estava estudando esse texto, sabe de quem eu me lembrei? Eu me lembrei dos nossos políticos. Do que eles estão fazendo, do que eles fazem, por causa de dinheiro. E se nós formos olhar a nossa sociedade, nós vamos perceber que há hoje uma indignação muito grande com relação aos políticos, com relação à desonestidade, à corrupção. Mas o nosso país é assim, nós somos assim. Os políticos estão saindo de dentro da sociedade. E se nós formos olhar, a classe de políticos é a melhor classe que nós temos. São as pessoas mais ricas, em geral, as que têm mais dinheiro, as que têm mais cultura. Nós estamos nos vendo por esses homens. Porque a nossa sociedade está assim. E aí, muitas vezes, você diz assim, eu não faço isso. Mas, como hoje não tem isso, né? Eu não vou lembrar, estou meio velho. Mas no meu tempo tinha aquele que pulava a catraca do ônibus. Pessoas que levavam indevidamente material que não é seu para casa, do seu trabalho, e vendiam. Eu poderia dar uma série de exemplos de corrupção e pecado que os ímpios estão deliberadamente cometendo e que nós podemos cair nos mesmos delitos e nos mesmos pecados. Às vezes, como esse dia Israel comentando comigo, né? Isso acontece muito, de uma colega de trabalho, eu vou chegar atrasada, bate o ponto para mim. Isso é tão comum, né? Tão comum. É errado? É errado. Eu me lembro quando eu fiz a minha primeira universidade, eu estava fazendo economia, e quando eu comecei a estudar, eu estava fazendo economia, eu estava, acho que, no meu primeiro ano de casado. E nesse primeiro ano de casado, se eu fosse contar, eu devia ter 5 anos de convertido. Foi quando o Senhor me chamou, realmente. Quando a minha conversão aconteceu, vamos dizer assim. E eu nunca gostei de colar. Eu colava muito na escola. Colava muito. Tinha um ditado, quem não cola, não sai da escola. E não que eu acreditasse nesse ditado, mas tinha algumas matérias que eu não estudava. E é engraçado, né? Porque geografia era uma delas, eu só colava. Aí num dia, pela ação do Espírito Santo, eu falei, cara, não vou colar mais na prova não. Isso é feio, isso é errado e tal. Comecei a tirar nota baixa. Só tirava 5, 5,5. E geografia o pessoal só tirava 8, 9, né? Mas na faculdade, uma vez eu tinha um grupo lá de colegas, era um policial civil, uma moça que eu não me lembro, e outro um rapaz. E nos tornamos amigos ali, né? Amigos de faculdade, estudávamos juntos e tal, sentávamos perto, aquela coisa toda, aquela amizade superficial. E aí na prova, um dia,
acho que foi a moça, chegou para mim e falou assim: senta aqui para você dar cola pra gente. Aí eu falei, cara, não vou fazer isso não. Pô, mas você tá sabendo a matéria? A gente falou, não vou dar cola, isso é errado. Não vou fazer isso. E aí não sentei. Perdi a amizade dos três. Perdi a amizade dos três. Eu poderia ter, como é que se diz? Anuído ao conselho deles, né? Eu não tô pegando cola, eu tô dando cola. Pegar cola é errado, mas dar cola. E aí eu perdi a amizade. Eu poderia ter, como é que se diz? Ficado impressionado com isso. Não, se eu não fizer isso, eu vou perder a amizade deles, então eu vou fazer. E é isso que nós estamos vendo aqui. Tá? É isso que nós estamos vendo aqui. Sermos seduzidos pela necessidade de comunhão e nos deixarmos envolver com as coisas do mundo, tá? Por causa desse desejo. É interessante que esses sujeitos aqui sociáveis, né, eles vão começar com as mesmas palavras da mulher estranha lá de Provérbios capítulo 7, verso 18. Vem. Vem por quê? Porque a ideia aqui é de caminho. Tá? Porque é a metáfora do caminho que está aí. Verso 15 diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Como Satanás, o pai deles, tentou Adão e Eva a acompanharem a sua loucura, da mesma forma, esses homens estão seduzindo aquele rapaz para que ele acompanhe a dele. Ou seja, ninguém quer ir para o inferno sozinho. Satanás não quer ir para o inferno sozinho. Então, ele tentou Adão e Eva a acompanharem a sua loucura. E qual era a loucura dele? Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 3, verso 5. Ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, certamente vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Se vocês abrirem Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, nós vamos ver qual foi a tentação de Satanás. Ele diz assim: tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Da mesma forma que Satanás tentou Adão e Eva para seguirem a sua loucura, esses homens, o mundo, tenta os crentes para acompanharem os seus atos e as suas atitudes loucas. E nós somos chamados por Deus a não consentir, a não permitir, a não deixar, seguindo aqui o texto, que o mundo seduza, que o mundo nos seduza a um desejo pecaminoso que existe dentro de nós. Nós somos chamados a rejeitar esse desejo. Vamos orar.